Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 23 ao 31. Primeira Coríntios 10, capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 31. Vamos ler juntos nesse momento? Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edifiquem. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais ou bebais, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pela leitura dela nessa noite. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai, por meio do teu Santo Espírito. Nos dirige essa palavra para que possamos entrar no profundo daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Assim que nós te oramos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Irmãos, essa palavra é uma palavra desafiadora para nós como cristãos e para o tempo em que a gente vive hoje. O apóstolo Paulo, quando ele está nessa realidade dessa carta aos Coríntios, ele passava dois aspectos desafiadores na igreja. O primeiro aspecto que ele escreve para essa igreja de Corinto é o desafio da divisão. Era uma igreja que em alguns momentos estava querendo criar uma divisão. Um falava assim, eu sou de Paulo, o outro falava, eu sou de Apolo. E Paulo fala, vocês não são nem de Paulo nem de Apolo, vocês são de Cristo. E o outro perigo é porque essa igreja ela tinha um caminho muito curto para a permissividade. O que quer dizer a permissividade? O homem, o ser humano, ele tem um problema muito grande em lidar com a liberdade. E não transformar a liberdade em libertinagem. Nós somos todos os dias confrontados com esse desafio. Porque veja só, ou eu tendo a ser muito fechado, ou eu tendo a ser muito aberto. Você entende a dificuldade de encontrar um meio termo? Um caminho no meio? Por quê? A tendência é o seguinte. Vamos pegar de exemplo. Você se converteu a Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Só que muitas vezes a pessoa vai e quer literalmente abandonar tudo. Tem gente que até fala, vou mudar de emprego porque não é bom. Mas a pessoa não entende que é um processo, não é de uma hora para outra. Tem gente que é muito radical de um lado e também radical do outro. Eu lembro, e vou comentar, uma situação de um colega de papai. Papai tinha um colega de trabalho que era de uma certa igreja, e essa igreja era proibida ter TV. Estava lá no livrinho que eles tinham o livrinho de regras. Lá no livrinho de regras era proibido ter TV.
E também era proibido usar camisa de manga curta. Só podia usar manga comprida o tempo todo. Tanto que o papai ia trabalhar com esse colega no serviço. O colega ia com a camisa da empresa por cima e uma camisa de manga comprida por baixo. Porque estava lá na regrinha do livro dessa igreja. Papai chega um dia, estava vendo toda essa situação, então papai foi lá visitar o colega que estava doente. Quando papai chega, ele vê pela janela que o colega dele estava fazendo, sabe o quê? Assistindo TV. Aí quando ele toca na porta, papai percebe que eles vão e guardam a TV dentro do armário para dizer que não tem TV. De vez o perigo da religiosidade, ou muito à esquerda ou muito à direita, ou muito a um extremo ou muito a outro. Você tem que tomar cuidado, né? Porque eu falo agora de direita e esquerda, todo mundo vai pensar em política, né? Ainda mais ano eleitoral. Mas os sentidos são os extremos. Então, quando Paulo está falando à igreja de Coríntios, ele está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Já lembra aquela musiquinha? Cuidado, olhinho do que vê. Cuidado, olhinho do que vê. Cuidado, olhinho do que vê. É o sentido, também tem a mãozinha, né? E aí vai adiantando, né? Ouvido, né? Mas o sentido é, o que me cerca? Eu posso tudo, posso, mas nem tudo faz parte, nem tudo me vai fazer bem. E ele continua dizendo, novamente no versículo 10, todas as coisas são lícitas. Mas ele diz de novo aqui, o quê? Mas nem todas edificam. Irmãos, esse texto para mim essa semana foi muito interessante, que eu comecei lendo ele na segunda-feira e terminei ontem e hoje ainda li mais uma vez. E aí quando eu estava pensando nesse texto, eu comecei na minha mente, melhorar o meu conceito de liberdade e o meu conceito de entrega. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou livre. Mas na verdade, se a gente for realista ao pé da Bíblia, você não é livre, nem eu nem você. Calma que eu não vou vir com nenhuma teologia diferente. O que eu quero dizer? Nós somos livres, de certa forma. Mas se nós somos conectados ao Senhor Jesus, e Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, eu não sou livre, porque quem é meu Senhor? É Ele. Eu sou conectado a Ele. Então, na verdade, eu sou um servo dEle. Eu sou um servo. Eu estou ali debaixo do mandato dEle, debaixo da autoridade dEle. E quando ele continua falando, essa segunda parte que eu disse agora é importante, porque nem todas edificam. A principal pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o que eu vou fazer vai me edificar? Esse é o ponto. Vai me ajudar? Vai me abençoar? Vai ser algo bom para mim? É algo de Deus para minha vida? Vamos dar um exemplo. Cheguei aqui, você chegou lá no teu trabalho. Aí tá rodinha. Sabe a famosa rodinha dos escarnecedores? Descendo além de todo mundo? Aí você vai lembrar, eita, o pastor falou que a Bíblia diz, o pastor também me animou dizendo que eu sou livre. Mas entrar naquela rodinha para falar mal de fulaninho e tal, vai te edificar? Vai fazer bem? Vai te ajudar em alguma coisa? Então, é esse sentido que Paulo está tratando. Depois ele continua no versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Não quer dizer que você tem que viver só para o outro, mas quer dizer que você também tem que não pensar só em você, mas também pensar no outro. Quem gosta aqui de discutir, irmãos? Quem gosta de discutir? Vocês gostam de discutir? Gostam de brigar com outra pessoa? Mas muitas vezes a gente discute entre família, entre amigos, entre vizinhos ou em qualquer outra situação. E aí não vou usar o termo brigar, mas discutir, trocar ideias. Por quê? Porque um pensa diferente do outro. Mas muitas vezes eu tenho que abrir mão da minha crença para poder ceder para o outro.
Se a gente olha, por exemplo, Romanos 14 é um texto conhecidíssimo que vai falar sobre os dias que se guarda e sobre as comidas. Paulo vai dizer assim: acolhei ao débil na fé. Se um guarda um dia, que louve ao Senhor. Se um guarda todos os dias, que louve ao Senhor. Mas um deve acolher ao outro. E esse é o sentido de que a gente tem que entender, de buscar também ao próximo e deixar também. Muitas vezes, irmãos, tem um ditado popular que diz assim: ser feliz ou ter razão. E muitas vezes é melhor ser feliz do que ter razão. E é nesse sentido que a gente pode até aplicar esse ditado. Porque muitas vezes eu abro mão de algumas coisas para poder estar tranquilo. Por exemplo, você vai entrar numa discussão que você sabe que não vai render. Então, é essa questão, quando Paulo fala sobre a importância. Versículo 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento, por algum motivo de consciência. Você vai no supermercado e você fica olhando quem fabricou o produto que você compra? Você fica lá e fica olhando assim: eu só vou comprar arroz de crente. É assim que você vai no supermercado, é? Eu não vou comprar não o feijão São Bento, que é do santo. É assim, é? Uns tempos atrás eu cheguei em casa com um pacote de... É interessante. Cheguei em casa com um pacote de feijão. Comprei no supermercado. Aí o nome do pacote era Pai. Pai alguma coisa. Quando fui comprar, fiquei pensando. Falei, de onde veio esse feijão? Pai Helena, exato. Eu tô fazendo propaganda de graça aqui, gente. Que isso? Aí eu peguei e fui ler atrás da embalagem. E aí eu fui ver a história do feijão. Que era homenagem ao pai, que tinha falecido, então fizeram um feijão e tudo isso. Mas, irmãos, o que Paulo está falando é: comam, compram, vão no mercado, mas não questionem por motivo de consciência. Porque ele continua dizendo: porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Olha outra coisa importante, versículo 27. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam o quê? De tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. E aqui, por que por motivo de consciência? Paulo está tratando da importância de que, tanto faz, você vai no restaurante e você pergunta quem fez a comida, é? Você vai lá no restaurante e fala lá: ô cozinheiro, tá acreditando que é? Tu fez essa comida para quem? Você não pergunta. Porque quando a gente, antes de comer, a gente faz o quê? A gente ora, abençoa e santifica o quê? O alimento que nós estamos participando. Por isso que Paulo coloca, por motivo de consciência, não veja. Simplesmente só coma, quando alguém lhe convidar. Versículo 28. Porém, se alguém disser a você: isto é coisa sacrificada a ídolo, aí o que ele diz? Não comam por causa daquele que deu a informação por motivo de consciência. Ou seja, eu lembro que quando eu era menino, no colégio dava aquele chocolate de Cosme e Damião. Eu não comia, por quê? Eu sabia que aquilo era oferecido, né? A Cosme e Damião. Então eu não participava. Não participava daquele momento. Ele continua dizendo: consciência digo, não a sua propriamente, mas o do outro. Então, cuidado com o outro. Veja que ele está falando não sobre nós, mas com o outro. A consciência do outro. Porque a gente tem que dar o testemunho e mostrar a diferença. E ele continua dizendo: se eu participo, versículo 30, com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo porque dou graças. Aqui, Paulo vai levantar para a gente o sentido da importância de agradecer a Deus por todas as coisas. De agradecer por todas as bênçãos, inclusive dos alimentos. E o versículo 31, que é o último versículo que eu quero pensar nessa noite, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, que mais? Ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para... Basicamente, o Paulo está dizendo aqui:
Não importa o que você for fazer, faça tudo para a glória de Deus. Isso muda o critério e a forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma das minhas atitudes. Porque eu não penso mais em fazer as coisas desleixadamente, mas eu faço para quê? Para a glória de Deus. Sabe o que isso transforma? Eu vou no meu trabalho. Eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Eu vou fazer o quê? Para a glória de Deus, com excelência. Eu vou lá limpar, varrer o chão de casa. Eu não vou varrer aquela varrida meia boca, sabe? Você só faz assim com a vassoura e termina a varrida? Não, eu vou varrer tudinho, bem feito, porque é para a glória de Deus. O que Paulo está chamando a atenção é que não é um momento da vida que é para a glória de Deus, mas são todos os momentos. Não é o momento que eu estou aqui cantando ao Senhor, que eu estou glorificando a Ele. Não, eu tenho que glorificar no meu dia a dia, nas minhas ações, na minha forma de ser, nos meus momentos. E aí eu te pergunto, você é perfeito? Não, você é imperfeito. Você vai errar? Você vai pisar na bola com os outros? Vai ferir alguém? Alguém vai reclamar de você? Alguém vai ficar desgostoso com você? Vai acontecer. Mas, se tudo é para a glória de Deus, por que que eu reconecto num relacionamento com um amigo, com um colega, com um familiar, com qualquer que seja a pessoa? Por quê? Eu também estou glorificando a Deus quando eu faço isso. Então, quando Paulo está chamando a atenção para a gente, é para a gente entender a atitude de gratidão e a atitude de purificar e santificar e de buscar as coisas para a glória de Deus. Então, por exemplo, você veio aqui na igreja, amém? Terminou o culto, você vai para sua casa, você vai jantar. E isso é um problema. É um problema porque eu estou passando pela minha mesma autocrítica. Por quê? Normalmente, a gente chega, sai, termina, vai jantar, termina, come qualquer coisa. E aí eu pergunto, você está glorificando a Deus? Então é em todos os sentidos da vida. Inclusive até na alimentação. Eu estou comendo coisas que vão fazer bem para o meu corpo, que vão glorificar a Deus. É em tudo. Então quando Paulo fala, e Paulo tratava, ele olha para a vida do homem, não apenas como espírito, ele olha como corpo, alma e espírito. Uma tricotomia. Ele olha como um todo. Então, cada uma das minhas ações refletem em todas as áreas da minha vida. Jesus disse, tudo que ligares na terra será conectado no céu. Então, por isso, a importância que Paulo novamente ele diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazer o quê? Para a glória de Deus. Então, terminando, irmãos. É lícito eu sair daqui do culto e ir aqui na praça aqui, tomar uma cerveja? É lícito ou não? É lícito ou não? Olha como é complicado. É lícito ou não? Então, é lícito? É lícito. Mas convém? Está entendendo? É lícito eu terminar o culto aqui e acender um cigarro para fumar? Pergunta difícil, hein? Olha aí, está quebrando você no meio. É lícito ou não? É lícito. Mas convém? É lícito eu terminar aqui com o culto e com o Rogério, a gente vai aqui embaixo, prepara 1 quilo de macarrão para mim, para ele? É lícito? É. Mas convém que eu e ele comamos 1 quilo de macarrão sozinhos? Veja, a liberdade, ela é uma linha muito tênue com a libertinagem. Por quê? Eu caminho pela liberdade, mas eu estou muito perto da libertinagem. De aproveitar a liberdade como desculpa e desviar totalmente do caminho da direção. Então, todos os dias, eu sou levado pela liberdade, mas com o desafio de não partir para a libertinagem. E, ao mesmo tempo, também para não partir para quê? Para a religiosidade. Porque a religiosidade é um outro perigo.
E aqui nós temos que entender que a palavra de Deus, ela diz e dá orientações para a gente. Mas tem coisas em que ela não fala, que são dos nossos tempos. Mas que nós entendemos algumas coisas com aspectos culturais, por exemplo. E aí vou só terminar para você pensar nisso. Dá um exemplo. Onde, e aí eu quero te desafiar, e olha que eu não sou defensor disso, viu? Mas quero desafiar a pensar comigo. Porque vão te perguntar isso na sua vida. Onde está na Bíblia dizendo que bebida alcoólica é pecado? Onde está dizendo? Mas diz que é errado. E olha, eu não estou afirmando nem A nem B, viu? Estão me gravando aí, viu? Eu estou dizendo o seguinte: a Bíblia não diz. A Bíblia só diz: não vos embriagueis. Mas por que o crente, principalmente batista, né? Mas o sentido qual que é o ponto? Por quê? É uma questão também, uma visão cultural da gente. Por quê? A bebida a gente junta a bebida alcoólica com o quê? A gente vê bebedeira, o que mais? A pessoa pensando fora de si e outras coisas. Por isso que nós tomamos o cuidado. Por isso que o crente, principalmente batista, ele tem esse cuidado. O assembleano também, né? O presbiteriano ele é um pouco menos nesse sentido. Mas nesse sentido de tomar cuidado com essas situações. Então, a questão aqui eu tenho liberdade? Tenho. Mas o que eu faço com a minha liberdade? Eu glorifico a Deus com a minha liberdade? E essa é a questão, esse é o tema. O que eu faço com a liberdade que Deus me dá? Eu uso ela com sabedoria, eu glorifico a Deus com ela? Ou eu pego essa liberdade e transformo em libertinagem? Deixa eu contar uma coisa que você não sabe. Lá no século XIX, provavelmente XIX, XVIII, tinham dois pregadores famosos, um chamado Finney e outro chamado Spurgeon. Spurgeon era conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele era um grande pregador, um grande avivalista. Para vocês terem ideia, ele pregava lá dentro do palácio de Buckingham, na Inglaterra. Ele pregava para o rei, para a rainha. Eles convidavam Spurgeon de tão bom que ele era, da eloquência que ele tinha. Quando ele pregava, centenas de pessoas se arrebatavam, choravam, se convertiam. Esse era Spurgeon. E Finney, um grande amigo de Spurgeon. Porém, Spurgeon tinha uma coisa que ele gostava muito, sabe o quê? Spurgeon, ele gostava de fumar cachimbo. Cachimbo. Não é o cachimbo da paz, não. É cachimbo mesmo. Nem o cachimbo de outra coisa, aquele cachimbo de antigamente. E Finney, ele gostava, sabe do quê? De tomar um negocinho. E muitas vezes a discussão entre eles era essa, entre que eram amigos. Ele falava, ó, larga o teu cachimbo, e o outro fala, para de beber. A questão de... Mas o sentido, ele era um pregador, eu não sei se aquele cachimbo ele toda hora fumava. Mas por quê? Porque a gente tem o cuidado de não ser viciado em nada. Não ser escravo. Você pode falar, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo. Eu tô em dia aí com os meus exercícios, com a minha comida é boa. Tá bom. Mas quantas horas você gasta com o celular? Quantas horas você gasta com TV? Quantas horas você gasta com as coisas? O que Paulo está nos chamando a atenção seja livre, mas glorifique a Deus. É bom, por exemplo, ficar em casa e assistir TV? É bom? É. Mas você não pode deixar de fazer outras coisas porque eu estou assistindo TV. É bom é bom mexer no celular, inclusive o meu está tocando aqui, deixa eu falar. Eu tenho silencioso matar aqui, foi um barulho. É bom olhar e tal, de vez em quando você está sem fazer nada, olha lá um vídeo, olha um reel, olha alguma coisa assim, ver uma pregação, ver algum outro vídeo de alguém que deu certo na vida. Você quer ver? Mas eu não posso me tornar escravo disso. Eu não posso deixar fazer as minhas coisas por causa disso. Então, por isso Paulo fala, tenha equilíbrio. Equilíbrio nas coisas. E quando eu sempre falo, o sermão que eu prego não é só para a igreja, também é para mim. Então, nós precisamos, eu me coloco nisso, a gente precisa aprender a ter equilíbrio, na vida, equilíbrio nas coisas. E viver no equilíbrio com Cristo. Então, eu posso fazer tudo?
Então, vamos voltar. Terminando. Vamos lá. Isa, eu posso sair daqui do culto? Ir lá pro bar, abrir uma cerveja? É lícito, mas poder pode, mas não me convide, como ela disse, porque eu não vou. E eu também não vou. É lícito, mas me convém? Não. Esse é o sentido, irmãos. E aí a pergunta que eu tenho para você é: você está em dúvida numa situação? Pergunta o seguinte: Senhor, eu vou te glorificar com isso? Será que o teu reino vai ser glorificado? Quando alguma situação, alguma luta, ou mesmo uma situação até de tentação bata na tua porta, a primeira pergunta é que você tem que fazer: isso vai glorificar Deus? Percebe o funil? Percebe que tem um funilzinho? É o funil. É o funil ali para a gente entender se aquilo é bom ou não. Do Charles Sheldon, perfeito. O livro Em Seus Passos para Jesus, que tem inclusive o filme, né? Tá no YouTube, inclusive, viu? Tem no YouTube. Você pesquisa lá no YouTube, Em Seus Passos que faria Jesus. É excelente esse livro, esse filme, que ele fala sobre a questão de uma cidade que ela começa a perguntar, antes das coisas, das decisões, eles começam a perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria em tal situação? E ele começa a contar de um empresário que começa a ganhar mais dinheiro porque começa a ter a ética de Jesus, né? Já não fazia mais negócio sujo. O pai que começa a tratar melhor o filho porque pergunta o que Jesus faria. Então esse é o sentido, né? Esse é o sentido excelente. Uma excelente dica para a gente pegar um domingo para assistir, né? Ver o filme aqui, fazer o cinemão. Amém, irmãos? Então, você é livre? Você é livre. Mas te convém tudo? Não, convém não, é? Não. Vamos orar? Fica de pé, queridos. Eu acho que eu vou falar sobre liberdade, vou dar uma repeteca para a meninada, para a juventude, para eles escutarem sobre isso, que essa fase é importante. Mas eu desafio até para a gente que já tem alguns menos cabelos como eu, outros cabelinhos ficando mais brancos, no sentido da gente entender a importância, o cuidado com essa liberdade, com a libertinagem na fé do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós somos livres no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina em que, apesar de eu ser livre, nem tudo me convém, Pai. O Senhor nos ensina a perguntar e a fazer tudo para glorificar ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos o equilíbrio e que as nossas vidas possam ser vidas que glorifiquem ao Teu nome, Pai. Por meio das nossas atitudes, por meio do nosso falar, por meio do nosso caminhar, Pai. Ajuda-nos a estarmos debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. E que a cada dia, a cada manhã, nós possamos lembrar de como o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, Pai. Ajuda-nos, Pai, guia-nos em tudo que formos fazer, Pai. E dirige nossos passos, Pai. Assim que nós choramos agora e te agradecemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém.